Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: recursos hídricos na Terra. Bom, galera, nesta unidade vamos estudar os seguintes recursos hídricos da Terra. E para entendermos a importância desses recursos, é importante que a gente veja o ciclo da água, o movimento que a água faz em nosso planeta. Como vemos na imagem, podemos notar que a água percorre caminhos diferentes, porém faz parte de um mesmo ciclo. Grande parte da água que cai sobre a Terra através do processo de evaporação transforma-se em vapor, retornando às nuvens, que ficam carregadas, ocorrendo a precipitação em forma de chuva, neve ou granizo. Outra parte se congela em montanhas ou áreas polares. Após a precipitação, uma parte da água escorre em direção aos cursos de águas e oceanos. Outra parte se infiltra no solo, formando as águas subterrâneas, como podemos observar. Nosso planeta vai ter 70% da sua superfície ocupada por água, porém a distribuição é desigual e passa por problemas. Do total de água, 97,5% são de águas salgadas, concentrada em mares e oceanos. O restante, 2,5%, correspondem à água doce, as chamadas águas continentais. Observe no gráfico. As águas continentais, ou seja, grande parte da água doce do planeta, está congelada em geleiras, topos de montanhas e áreas polares. Outra parte está distribuída em áreas subterrâneas e uma pequena parcela representa os rios e os lagos. Os rios vão ser formados a partir de afloramentos de águas subterrâneas e do derretimento do gelo de áreas montanhosas, e são fluxos de água que correm de áreas mais altas para as mais baixas. Na imagem abaixo vamos ver as nomenclaturas que representam suas partes. A nascente é o local onde se inicia o curso fluvial do rio. O leito, canal onde flui a água dos rios doce. Cachoeira, queda de água do curso de um rio, ocasionada pelo desnível repentino do relevo. Lagos e lagoas são depressões no solo onde se ocorre acúmulo de água, geralmente alimentados por cursos de água. Foz, local onde o rio deságua. Afluentes, curso de água que desembocam e aumentam o volume do rio principal. Além disso, os rios têm características diferentes ao longo do seu curso, que são: na parte mais próxima da nascente, em que o volume de água em geral é menor, está o alto curso, ou curso superior. Próximo à foz ou desembocadura, está o baixo curso, ou curso inferior, que é onde o rio apresenta o máximo volume de água. O trecho localizado entre dois extremos, no qual a água apresenta volume intermediário, denomina-se curso médio. Quando nos referimos às margens dos rios, é preciso saber o sentido em que o rio está fluindo. Todo o curso da água vai da parte mais alta do relevo para a mais baixa. A desembocadura do rio no oceano, lago ou lagoa, ou até mesmo em outro rio, apresenta duas características distintas, podendo se realizar de duas formas: delta ou estuário. No caso da foz em delta, as águas fluviais desembocam por um leque de inúmeros canais que contornam as várias ilhas resultantes da sedimentação do próprio rio. A existência desse tipo de delta só é possível por causa de alguns fatores, como a ausência de fortes correntes marítimas, a pouca profundidade da foz e a grande quantidade do transporte de materiais sólidos. Na foz em estuário, as águas fluviais desembocam em um único canal, sem encontrar obstáculos na descarga de seu fluxo. Esse tipo de foz é comum em rios de planalto, em virtude da maior declividade, uma vez que eles apresentam grande
velocidade de deslocamento e maior capacidade de carga, levando os materiais transportados até grandes distâncias. Já as bacias hidrográficas são áreas onde vamos ter um rio principal e sua rede de afluentes, e que todos seguem para um único ponto de escoamento. Agora vamos ver as bacias hidrográficas brasileiras. E nosso país é notadamente conhecido por apresentar uma intensa rede de drenagem e diversos rios. Vamos ter regiões hidrográficas que foram delimitadas segundo os aspectos econômicos, sociais e naturais, que apresentam semelhanças. No total, teremos 12 regiões hidrográficas. A seguir, veremos as características de algumas das bacias hidrográficas do território brasileiro. Começaremos falando da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, presente no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, possui rios de planalto e encachoeirados, perfeitos para a instalação de hidrelétricas. Nela encontramos o segundo maior rio sul-americano e o principal rio da bacia, o Rio Paraná. Em território brasileiro, a vegetação é a Mata Atlântica, o Cerrado e araucárias, e essas vegetações foram fortemente desmatadas, pois a bacia é a mais industrializada e urbanizada do país. A Bacia do Paraguai, o principal rio, é o Rio Paraguai e nasce no Mato Grosso, na região da Chapada dos Parecis, e atravessa territórios do Brasil, Paraguai e Argentina, onde deságua no Rio Paraná. Intensamente utilizado para navegação, já que está em uma área de planície, e não é tão utilizado para a produção de energia. Já a Bacia do Uruguai apresenta como principal rio o Rio Uruguai, e é um dos mais importantes na hidrografia do sul do Brasil, e serve de fronteira com a Argentina. Suas águas é utilizada para a obtenção de energia elétrica e também na irrigação de lavouras no Brasil. Já a Bacia Amazônica vai ser a maior bacia hidrográfica do país. O seu principal rio, o Rio Amazonas, é o maior em extensão e o maior do mundo em vazão de água. Tem cerca de 7.000 afluentes. Está localizada em uma região de terras baixas. É muito utilizado no transporte hidroviário. Por essas hidrovias é feito o escoamento da maior parte da produção de grãos e minérios da região. Na Bacia Amazônica, vamos ter 3 grandes hidrelétricas: Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Já na Bacia do São Francisco, o principal rio é o Rio São Francisco, o maior em extensão, totalmente brasileiro. Tem características bem marcantes, potencial hidrelétrico, muito utilizado. Exerce grande influência na economia da região que percorre, pois permite a atividade agrícola em suas margens e oferece condições para a irrigação de áreas mais distantes, muitas delas localizadas no semiárido. A Bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica localizada totalmente em território brasileiro, e os principais rios são o Tocantins e o Araguaia. Parte do seu potencial hidrelétrico é utilizado com a usina de Tucuruí, no Pará. Bacias secundárias, ou assim podemos chamá-las, são chamadas de secundárias não porque têm menos importância, mas porque apresentam rios tão caudalosos no seu fluxo principal quanto as outras bacias, e são elas a Bacia do Atlântico Nordeste Oriental, Bacia do Atlântico Leste, Bacia do Atlântico Sudeste e Sul. Suas águas são utilizadas para o abastecimento rural e a atividade pecuária. Bom, já os aquíferos fazem parte do sistema de águas subterrâneas que encontramos nos continentes. São reservatórios de águas subterrâneas formados por rochas permeáveis que possuem a capacidade de armazenar a água da chuva que se infiltra pelo solo. No Brasil, vamos ter os principais aquíferos, o Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Guarani
é a denominação dada à reserva de água existente em parte do subsolo da América do Sul, abrangendo além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil, a água do aquífero é utilizada para irrigar plantações e abastecer cidades. Na região norte, temos o aquífero Alter do Chão, e trata-se de um imenso reservatório de água potável que se estende por toda a bacia do rio Amazonas, sendo considerado o maior aquífero do mundo. Bom, como atividades, no livro, vocês irão responder as questões da página 411, sendo a 1, a 2 e a 3. Como atividade extra, vocês vão responder 3 questões.